No momento em que Ki adentrou o vértice, o Senhor Supremo daquela área sentiu sua presença. Ele estava ciente que um ser humano estava em meio ao mundo subaquático dele. Ki descia até as profundezas escuras do oceano, onde luz alguma chegava, e a pressão era esmagadora. Seu escudo o protegia da pressão da água. O símbolo em seu peito iluminava o escuro ambiente. Ele podia ver o vértice sugando as ondas de energia pelas fendas de um pentagrama esculpido no leito rochoso oceânico. Ki viu as ondas se dissipando e indo em várias direções pelo subsolo. O local parecia uma imensa caverna subaquática, com uma área gigantesca, mas por alguma razão ele sentia uma presença esmagadora e ameaçadora ao redor, diferente de tudo o que já havia sentido. Ki segue o caminho que algumas ondas trilham. Ele chega até uma porta com um símbolo estranho no topo. A porta em si era diferente do resto da caverna. Era bastante tecnológica, com sensores, luz e componentes. Ki ficou confuso, mas não sentia medo e adentrou a porta. Era algum tipo de salão. Era gigantesco e bastante tecnológico. Parecia um salão de cerimônias. Tinha luz própria, incenso e era decorada lindamente. A sala estava cheia com seres de capuz ao redor de uma fenda na rocha, decorada com crânios e colunas de gigantes, da qual saía uma estranha fumaça preta que não se dissipava. Os seres encapuzados perceberam a presença de Ki e se viraram para o encarar. Os seres eram pequenos e tinham um semblante frágil. Não pareciam humanos, mas sim alguma mistura híbrida. Eles não pareciam guerreiros, mas sim da área acadêmica. Antes que acontecesse algo, a fumaça que saía da fenda toma forma e com voz forte e grave fala para seus servos ficarem em paz, que ele já estava a par do visitante inesperado. No mesmo instante, todos os encapuzados se ajoelharam para a entidade. A entidade fala para o garoto se aproximar. Ele reconhece a essência de um semelhante seu, exalando do corpo do rapaz. Ele reconhece o traço de energia do Barão das Três Esferas, que exala sua presença através do pacto de um de seus subordinados. O ser fala aqui que está maravilhado com o seu progresso, que em tão pouco tempo de vida crescera muito e adquiria não só conhecimentos secretos, como pôs eles em prática. Ele fala que sabe por que Ki veio até aquele lugar. Ele deseja o cristal do poder, mas não o terá de graça. Antes, ele quer testar o quão forte Ki havia se tornado. O ser fala aqui que foi indelicado da parte dele não se apresentar, já sabendo seu nome e Ki não fazia ideia de quem ele era. O ser se apresenta como o Barão das Profundezas Oceânicas, um Jin de fogo azul. Em seguida, com voz de trovão, ele chama um de seus servos guerreiros, Kan. Assim que ele termina de falar, todos os seus servos encapuzados saem correndo da sala, já sabendo o que chamar Kan significava. Era a morte certa. Em uma sala luxuosa e escura, um ser cercado de mulheres, muita comida e bebida, acorda com o chamado de seu mestre.